Meu nome é Roberto Cavalcante e hoje completo 81 anos. Estou aqui sentado na varanda do meu apartamento na Avenida Paulista, em São Paulo, olhando para essa cidade que nunca dorme e pela primeira vez em décadas consigo enxergar com uma clareza que me assusta. É como se uma cortina grossa tivesse caído dos meus olhos. Durante todos esses anos achei que estava enxergando o mundo, mas na verdade eu só via o que me ensinaram a ver, o que esperavam que eu visse. A estrada que percorri até aqui é imensa. Quando olho para trás, vejo décadas de correria, de construção, de conquistas que na época pareciam monumentais. Mas quando olho para frente, sei que o caminho restante é curto. E é justamente essa consciência que me trouxe essa lucidez incômoda, porque agora finalmente posso ver o que realmente importou e o que foi apenas ruído, apenas teatro. Nasci em 1944, em plena Guerra Mundial, filho de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil sem nada além de sonhos e disposição para trabalhar. Meu pai, Giuseppe, abriu uma pequena confecção no Brás. Minha mãe, Filomena, costurava até altas horas da noite. Cresci ouvindo que precisava ser alguém na vida, que precisava subir, vencer, mostrar para o mundo do que os Cavalcante eram capazes. E eu levei isso a sério, muito a sério. Quando tinha 23 anos, já estava tocando a confecção do meu pai e transformando aquele negócio pequeno em algo maior. Trabalhava 16 horas por dia, sábados e domingos incluídos. As pessoas me olhavam com admiração. Roberto Cavalcante, o jovem empresário, o rapaz que ia longe. Eu gostava daqueles olhares, vivia para eles. Foi nessa época que conheci Clarice. Ela trabalhava numa pequena livraria perto da Praça da República. Eu passava por ali todas as manhãs a caminho da fábrica. Cabelos castanhos sempre presos num coque meio desarrumado, óculos de grau que escorregavam pelo nariz, um sorriso que iluminava qualquer dia cinzento. Clarice lia poesia, falava sobre arte, sonhava em viajar pelo mundo conhecendo museus e teatros. Era tudo o que eu não era, e justamente por isso me fascinou. Começamos a nos encontrar. Eu chegava mais cedo na livraria só para conversar com ela antes de abrir. Levava café, pão na chapa e ficávamos ali, falando sobre a vida. Ela me mostrou que existia um mundo além de lucros e balanços. Me apresentou Drummond, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Levou-me ao Teatro Municipal pela primeira vez. Com Clarice, eu era diferente. Era leve. Era eu mesmo. Me apaixonei. Profundamente, do jeito que a gente só se apaixona quando é jovem e ainda não construiu todas essas muralhas ao redor do coração. Mas tinha um problema. Clarice não era a esposa que minha família esperava para mim. Ela não vinha de família tradicional, não tinha dote, não tinha conexões sociais que pudessem ajudar nos negócios. Era apenas uma moça simples que vendia livros e amava poesia. Meus pais já tinham outros planos. Amélia Fonseca, filha de um importante comerciante português, dona de uma boa educação formal, de bons modos, de um sobrenome que abriria portas. Meu pai deixou claro, casar com Amélia significava expandir os negócios, ganhar respeito, entrar nos círculos certos. Casar com Clarice significava decepcioná-los, perder oportunidades, escolher o coração em vez da razão. Eu tinha 25 anos e acreditei que eles sabiam mais do que eu. Acreditei que o amor passaria, mas as oportunidades não. Acreditei que estava fazendo a escolha madura, responsável, sensata. Então terminei com Clarice numa tarde chuvosa de abril. Ainda me lembro do jeito que ela me olhou, como se estivesse tentando encontrar o homem por quem tinha se apaixonado por trás daquele estranho que estava ali na frente dela. Ela não chorou, não gritou, não implorou, apenas disse que entendia, que eu precisava fazer o que achasse certo, mas que ela esperava que eu fosse feliz. Depois disso,
Nunca mais a vi. 3 meses depois, casei com Amélia numa cerimônia grandiosa no Clube Hípico. 200 convidados, orquestra, champanhe francês, tudo o que se esperava de um casamento de gente importante. Minha mãe chorou de alegria. Meu pai apertou minha mão com orgulho. Eu sorri para as fotos e disse os votos, mas uma parte de mim ficou naquela livraria na Praça da República. Amélia era uma boa mulher, não posso dizer o contrário. Ela cumpriu seu papel de esposa exemplar. Organizava jantares, administrava a casa, participava das obras de caridade esperadas das senhoras da sociedade. Tivemos 2 filhos, Mariana, que nasceu 1 ano depois do casamento, e Rafael, 3 anos mais tarde. Mas entre mim e Amélia nunca houve aquela conexão que eu tive com Clarice. Nosso casamento era uma parceria eficiente, uma sociedade bem administrada, mas não era paixão, não era cumplicidade. Éramos 2 pessoas que dividiam um sobrenome e uma casa, mas que viviam em mundos paralelos, e eu mergulhei de cabeça no trabalho. Transformei aquela pequena confecção numa das maiores indústrias têxteis de São Paulo. Empreguei centenas de pessoas, exportei para toda a América Latina, construí um império. Meu nome passou a significar sucesso. Roberto Cavalcante, o empresário, o homem que venceu na vida. Comprei uma cobertura na Paulista, um sítio em Campos do Jordão, carros importados. Tudo que meus pais sonharam para mim, eu conquistei, mas pagou um preço que só agora consigo calcular. Trabalhava tanto que mal via meus filhos crescerem. Mariana aprendeu a andar enquanto eu estava numa reunião em Buenos Aires. Rafael disse sua primeira palavra e eu estava fechando um contrato em Porto Alegre. As festas escolares, as apresentações, os jogos de futebol do Rafael, as apresentações de balé da Mariana, tudo isso ficou a cargo da Amélia. Eu aparecia, quando aparecia, como um convidado na vida dos meus próprios filhos. Eles cresceram me respeitando, mas não me conhecendo. E eu não os conhecia também. Sabia que Mariana tirava boas notas e que Rafael jogava futebol, mas não sabia seus sonhos, seus medos, o que os fazia rir ou chorar. Eram estranhos educados que moravam na mesma casa que eu. Com o tempo, isso se cristalizou. Mariana se formou em arquitetura, casou aos 28 anos com um publicitário chamado Fernando, teve 2 filhos que são meus netos e que mal conheço. Rafael seguiu administração, assumiu parte da empresa quando eu comecei a me afastar, mas nossa relação sempre foi profissional, nunca paternal. Ele me chama de pai, mas poderia muito bem me chamar de senhor Cavalcante, que daria no mesmo. Amélia faleceu há 5 anos. Um problema no coração que ninguém esperava. Ela tinha apenas 73 anos. Na época senti um vazio, mas não era o vazio de perder uma grande paixão. Era o vazio de perder uma companheira de décadas, alguém que estava ali constante, mesmo sem grande conexão. Chorei no funeral, mas foram lágrimas de arrependimento mais do que de saudade. Depois que ela partiu, vendi a empresa. Rafael ficou desapontado, queria continuar o legado, mas eu estava cansado. Cansado de reuniões, de decisões, de fingir que aquilo ainda importava. Fiquei com esse apartamento e alguns investimentos que garantem uma velhice confortável. Materialmente não me falta nada, mas emocionalmente estou vazio. Meus filhos me visitam uma vez por mês, talvez. Mariana traz os netos, ficam 1 hora, conversamos sobre amenidades e vão embora. Rafael liga de vez em quando para saber se estou bem, se preciso de alguma coisa, mas são ligações protocolares. Não tenho amigos próximos. Todas aquelas pessoas que frequentavam meus jantares, que me cumprimentavam nos eventos, que pareciam tão importantes, simplesmente desapareceram quando deixei de ser útil ou influente. Fico aqui, neste apartamento cheio de móveis caros e vazio de vida, olhando para essa cidade imensa e me pergunto, valeu a pena? Valeu a pena trocar Clarice por Amélia? Valeu a pena trocar o tempo com meus filhos por reuniões de negócios? Valeu a pena construir um império que agora não significa nada?
Durante todos esses anos vivi preocupado com o que os outros pensavam. Queria que me vissem como bem-sucedido, importante, admirável. Poli minha imagem como quem polia um troféu. Passei noites sem dormir pensando em como expandir, como crescer, como impressionar. E agora percebo que aquelas pessoas que eu tanto queria impressionar nem se lembram de mim. E as que se lembram não se importam. Procurei a perfeição em tudo. A empresa perfeita, a casa perfeita, a família perfeita. Tratei a vida como um projeto que precisava ser concluído antes de poder relaxar. Mas a vida nunca está pronta. Sempre há algo a consertar, algo a melhorar, algo que não saiu como planejado. E enquanto eu esperava pela perfeição, a vida verdadeira passava ao meu lado sem que eu percebesse. Há 3 semanas aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava numa livraria aqui perto, procurando algo para passar o tempo quando esbarrei numa mulher de cabelos brancos que carregava uma pilha de livros. Os livros caíram, pedi desculpas, me abaixei para ajudar a recolher. Quando levantei, nossos olhares se cruzaram. Meu coração quase parou. Era Clarice. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. 56 anos. Esse é o tempo que se passou desde a última vez que olhei nos olhos de Clarice. 56 anos que caberiam em várias vidas, mas que naquele momento na livraria pareceram evaporar como névoa sob o sol da manhã. Ela me reconheceu também. Vi em seus olhos, agora rodeados por rugas que o tempo desenhou com gentileza, aquele mesmo brilho de tantas décadas atrás. Ficamos ali, parados no meio da livraria, 2 pessoas idosas segurando livros caídos, enquanto o mundo continuava girando ao nosso redor. Foi ela quem falou primeiro, Roberto Cavalcante. A voz era a mesma, apenas um pouco mais rouca, mas com aquela musicalidade que sempre me encantou. Ela sorriu, não um sorriso amargo ou ressentido, mas um sorriso genuíno, como se estivesse encontrando um velho amigo querido. Clarice, consegui dizer, e minha voz saiu trêmula. Tomamos café naquela tarde. Fomos a uma pequena cafeteria próxima, dessas que servem cappuccino em xícaras de porcelana e tem pôsteres de filmes antigos nas paredes. Sentamos num canto discreto e conversamos por horas. Ela me contou que nunca se casou. Disse que depois de mim teve alguns relacionamentos, mas nenhum que chegasse perto do que sentiu naqueles meses em que estivemos juntos. Dedicou a vida aos livros, trabalhou como professora de literatura, aposentou-se há 10 anos e agora vivia numa casa simples na Vila Madalena, rodeada de plantas e de mais livros do que cabinhas nas prateleiras. Perguntei se ela foi feliz. Ela pensou por um momento, mexendo na colherinha do café, e respondeu que sim. Disse que teve uma vida rica em experiências, conheceu pessoas maravilhosas, viajou para lugares que sempre sonhou, leu todos os livros que quis, foi livre para fazer suas escolhas. Mas admitiu com uma sinceridade que me partiu o coração, que sempre guardou um lugar especial para mim em seus pensamentos. E você, Roberto, foi feliz? A pergunta caiu sobre mim como uma pedra. Pensei em Amélia, nos filhos distantes, na empresa que vendi, nos prêmios e troféus guardados em caixas no depósito, neste apartamento luxuoso e vazio onde durmo todas as noites sozinho. Não consegui mentir, não para ela, não depois de tanto tempo. Não, Clarice, não fui. Construí tudo o que achei que deveria construir. Conquistei tudo o que me disseram que era importante, mas não fui feliz. Ela colocou a mão sobre a minha, uma mão enrugada, com manchas de idade, com veias saltadas, mas que ainda tinha aquele toque que me fazia sentir acolhido. Não precisava ter sido assim, Roberto. Não era sobre escolher entre o amor e o sucesso. Você poderia ter tido os dois, mas escolheu ter sucesso da forma que os outros definiram.
não da forma que seu coração queria. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias, porque ela tinha razão. Eu poderia ter ficado com Clarice e ainda assim construído uma boa vida. Talvez não tivesse aquela cobertura na Paulista, talvez não tivesse conhecido presidentes e ministros, talvez meu nome não estivesse em placas de prédios, mas teria tido amor verdadeiro. Teria tido uma companheira que me conhecia de verdade. Teria sido eu mesmo, não a versão polida e aceitável que passei a vida interpretando. Começamos a nos encontrar regularmente, 2, 3 vezes por semana, às vezes na cafeteria, às vezes caminhando pelo Parque Ibirapuera, às vezes na casa dela, onde ela me mostrava seus livros favoritos e me lia trechos de poesia. Com Clarice, aos 81 anos, redescobri aquele Roberto de 23 que ela conheceu. O Roberto que ria facilmente, que se emocionava com versos bonitos, que conseguia falar sobre sentimentos sem se esconder atrás de máscaras de seriedade e compostura. Foi ela quem me encorajou a conversar de verdade com meus filhos. Você ainda tem tempo, Roberto. Não muito, mas ainda tem. Não deixe que o orgulho roube esses últimos anos. Eles merecem conhecer o pai verdadeiro, não o empresário que vocês fingiram ser para o mundo. Então liguei para Mariana, não a ligação protocolar de sempre, perguntando se ela estava bem e desligando em 5 minutos. Liguei e pedi para conversarmos com calma. Ela ficou surpresa, mas aceitou. Veio no dia seguinte, sem os netos, sem o marido, só ela. Sentamos na varanda, tomamos café e pela primeira vez em décadas falei com minha filha de coração aberto, pedi desculpas. Desculpas por ter sido um pai ausente, por ter priorizado reuniões em vez de apresentações escolares, por ter deixado que ela crescesse sem me conhecer de verdade. Contei sobre minha própria infância, sobre a pressão que senti para vencer, sobre as escolhas que fiz e que agora entendia serem equivocadas. Falei sobre Clarice, sobre o amor que abandonei, sobre como passei a vida inteira vivendo para agradar plateia invisível. Mariana chorou. Não lágrimas de raiva ou ressentimento, mas lágrimas de alívio. Ela disse que sempre sentiu que havia uma parede entre nós, mas nunca soube como derrubá-la. Disse que cresceu achando que não era suficiente para merecer minha atenção, que culpou a si mesma por eu estar sempre ocupado. Ouvir isso me destruiu, porque percebi que minha busca por aprovação externa não só me custou minha felicidade, mas também machucou as pessoas que mais amava. Conversamos por 5 horas naquele dia. Ela me contou sobre seus medos, seus sonhos, suas frustrações no casamento, suas inseguranças como mãe. Eu compartilhei minhas próprias vulnerabilidades, meus arrependimentos, minha solidão. Pela primeira vez, não fomos pai e filha cumprindo o protocolo. Fomos 2 pessoas se conhecendo de verdade. Rafael foi mais difícil. Ele carrega mais mágoa, mais ressentimento acumulado. Mas quando finalmente consegui trazê-lo para uma conversa honesta, quando abri meu coração e admiti meus erros sem desculpas ou justificativas, vi algo mudar em seus olhos. Não foi uma transformação instantânea. Décadas de distância não se curam com uma conversa, mas foi um começo. Hoje, 2 meses depois daquele encontro casual na livraria, minha vida é completamente diferente. Mariana me visita 2, 3 vezes por semana. Trazemos netos e ficamos horas aqui, brincando, conversando, criando memórias que antes eu achava que eram perda de tempo. Rafael e eu almoçamos juntos aos domingos. Falamos sobre futebol, sobre política, sobre suas preocupações com os filhos dele e lentamente estamos construindo uma ponte sobre o abismo que nos separou por tanto tempo. E tem Clarice, minha Clarice, que o destino devolveu para mim quando eu já havia desistido de qualquer possibilidade de felicidade genuína. Não somos mais aqueles jovens apaixonados de 56 anos atrás. Nossos corpos são marcados pelo tempo, nossas histórias são complexas, nossas vidas já foram largamente vividas, mas o que sentimos um pelo outro é real.
É profundo. É o que deveria ter sido desde o início. Ela não veio morar comigo. Mantém sua casa na Vila Madalena, seu espaço, sua independência. Mas jantamos juntos quase todas as noites. Vamos ao teatro, visitamos exposições, sentamos em cafés e conversamos por horas como fazíamos décadas atrás. Ela me lê poesia na varanda, sob o céu de São Paulo, que nunca fica completamente escuro. E eu, que passei 80 anos achando que poesia era perda de tempo, agora entendo que é uma das poucas coisas que realmente importam. Vendi a cobertura. Era grande demais, cheia demais de memórias vazias, pesada demais com o peso de tudo que representava. Comprei um apartamento menor, mais acolhedor, num prédio antigo em Pinheiros. Doei a maioria dos móveis caros, dos quadros pomposos, das peças decorativas que impressionavam visitas, mas não tinham alma. Fiquei apenas com o essencial e com algumas fotografias antigas que finalmente tirei das gavetas. Deixei de me preocupar com o que os antigos colegas de negócios pensam de mim. Deixei de fingir que minha carreira me define. Parei de carregar o peso dos erros do passado como se fossem correntes. Aprendi a rir de mim mesmo, das minhas inseguranças antigas, das preocupações ridículas que consomem tanto espaço mental. Aos 81 anos estou finalmente leve, finalmente livre, finalmente feliz. Sei que o tempo que me resta não é longo. A estrada à frente é curta comparada à estrada percorrida. Mas pela primeira vez não tenho medo do fim, porque agora sei que quando esse dia chegar, não vou me arrepender do que deixei de conquistar. Vou me orgulhar do que finalmente tive coragem de viver. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquele Roberto de 25 anos, prestes a abandonar Clarice para casar com Amélia, diria: não faça isso. Não troque seu coração por aprovação. Não troque amor verdadeiro por status social. Não dedique sua vida a impressionar pessoas que nem se lembrarão do seu nome daqui a algumas décadas. Mas não posso voltar. Ninguém pode. Só nos resta fazer as pazes com nossas escolhas e aproveitar o tempo que ainda temos para corrigir o que pode ser corrigido. E é isso que estou fazendo. Cada café com Clarice, cada risada com meus netos, cada conversa honesta com meus filhos, cada verso de poesia lido na varanda ao entardecer, tudo isso é uma forma de redenção. Não apaga os anos perdidos, mas dá significado aos anos que restam. Hoje, quando olho para essa cidade imensa lá de fora, não sinto mais o peso da necessidade de provar nada a ninguém. Não preciso do maior apartamento, do carro mais caro, do reconhecimento público. Meu mundo ficou menor, mas infinitamente mais profundo. E nessa pequenez encontrei uma grandeza que nunca imaginei possível. Então essa é minha história. A história de um homem que passou 80 anos construindo a vida errada e está usando os últimos anos para finalmente viver a certa. Não sei quanto tempo ainda tenho. Podem ser 5 anos, podem ser 5 meses. Mas sei que quando chegar minha hora vou partir em paz. Porque agora sei o que realmente importa e estou vivendo exatamente isso. Se há algo que eu gostaria que você que me escuta agora levasse desta história, é isto. Não espere ter 81 anos para descobrir o que realmente importa. Não entregue seu coração ao julgamento de pessoas que nem se importam verdadeiramente com você. Não sacrifique o amor real em nome de aparências. Não deixe para amanhã as conversas que precisa ter hoje com as pessoas que ama. A vida não está lá na frente, esperando você terminar de construir a versão perfeita dela. A vida é agora, imperfeita, bagunçada, incompleta, e é justamente nessa imperfeição que mora toda a beleza. Obrigado por me ouvir. Obrigado por me permitir compartilhar essas reflexões de um velho que finalmente aprendeu a enxergar.
Espero que minhas palavras toquem seu coração de alguma forma e espero que você não precise esperar 80 anos para começar a viver de verdade.